Fala galera, meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que está causando muita polêmica, principalmente nas últimas semanas: fundo partidário ou fundo eleitoral. Mas você sabe o que é o fundo partidário, o que é o fundo eleitoral, para que ele serve? Se a sua opinião de ser contra ou a favor é baseada em algo que você de fato conhece ou somente na opinião dos outros ou no que você andou ouvindo por aí? Galera, antes de mais nada, a gente precisa ter claro essa noção de que o fundo eleitoral é a única alternativa para que pessoas pobres como eu e provavelmente como você que está me ouvindo tenham alguma oportunidade, alguma voz na disputa eleitoral. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tivesse, por exemplo, um banco me patrocinando, como é o caso do Partido Novo, porque para quem não sabe, o Partido Novo, ele fala que ele não precisa de fundo partidário, que ele não usa dinheiro público e blá 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 blá. Não é porque eles têm algum tipo de respeito com o orçamento público ou algo do tipo, não. É basicamente porque o Partido Novo foi criado nos porões do Banco Itaú. Os fundadores do Partido Novo são diretores e acionistas do Banco Itaú. Então, quando eu tenho um banco me patrocinando com bilhões de reais, é muito fácil eu abrir mão de alguns milhões, sendo que eu tenho da onde tirar para poder financiar a minha campanha. Mas se a política fosse feita simplesmente por quem tem dinheiro para bancar as suas campanhas, a disputa política ela seria limitada a uma pequena oligarquia que sempre foi dona de tudo no nosso país e jamais os trabalhadores, jamais aqueles mais pobres, jamais aqueles que se colocam como defensores das minorias e dos mais explorados nesse país teriam algum tipo de chance na disputa política. Portanto, a forma mais justa de uma disputa eleitoral é pelo financiamento unicamente público de campanhas políticas. Por que público? Porque se for público, nós podemos limitar os gastos com campanhas eleitorais e podemos deixar de uma forma minimamente equilibrada, para que ninguém invista tanto e tenha tanta visibilidade e aqueles com ideias tão boas ou até melhores não tenha nenhum espaço na grande mídia ou nas formas de divulgação de suas ideias. Ah, mas nós vamos usar dinheiro público para fazer política. Sim, vamos. Aliás, não há nada mais público do que a política. Inclusive, no Brasil, só existem duas coisas que nivelam todas as pessoas, tanto ricos quanto pobres. Uma é a morte e a outra é o direito ao voto. Agora, o que nós não podemos é tirar recursos que iriam para a saúde, tirar recursos que iriam para a educação, tirar recursos que iriam para a segurança, que iriam para projetos sociais e investir em política. Isso é uma coisa completamente contrária. Agora, o governo tem sim muita gordura para cortar para poder retirar de outros setores e fazer o investimento no financiamento público de campanha. Vou te dar aqui dois exemplos. O que o governo gasta anualmente com o pagamento dos juros da dívida pública, que é simplesmente deixar aqueles que são bilionários com o endividamento público ainda mais bilionários, ou as grandes isenções que as empresas têm nas folhas de pagamento e diversos outros impostos no nosso país. Porque se todos tiverem um limite de gastos e esses recursos forem de maneira equilibrada, todos terão, teoricamente, as mesmas condições de disputa e de diálogo com a população. E isso só é possível se o financiamento for público. Porque se o financiamento for privado, as grandes empresas que têm interesses em fazer lobbies de política que os favorecem e que os ajudam a explorar ainda mais os mais pobres, elas vão financiar campanhas desses políticos para depois cobrarem os seus interesses lá na frente. Vou dar um exemplo do Banco Itaú, Partido Novo, Banco Itaú. Em 2017, o Banco Itaú ele teve, pelo então presidente Temer, uma dívida perdoada junto ao Fisco Nacional no valor de 24 bilhões de reais. O Banco Itaú deveria pagar para os cofres públicos uma multa referente a 24 bilhões de reais.
Para você ter uma ideia do que a gente está falando, o orçamento anual da saúde gira em torno de 100, 110 bilhões de reais. Em 2017 foi muito próximo disso. Só o Banco Itaú retirou dos cofres públicos quase um quarto do que nós poderíamos ter investido em saúde. Só que de uma forma legalizada, com uma canetada de alguém que tinha interesse junto ao lobby dos bancos. E aí eu te pergunto, o que faz mais falta para a saúde pública no Brasil? 500 milhões que foram retirados do fundo eleitoral ou 24 bilhões que foram perdoados do Banco Itaú, que aliás anda muito bem, obrigado. Portanto, galera, a gente precisa sair da superficialidade dos discursos e ir para aquilo que é prático, para aquilo que é efetivo. Se você quer uma disputa política, uma disputa eleitoral, uma disputa onde todos tenham minimamente as mesmas condições de competição, isso só será possível pelo financiamento 100% público das campanhas eleitorais. Agora, é óbvio que a gente pode e deve fazer ajustes no fundo eleitoral. Por exemplo, deixando mais democrático, fazendo com que essa divisão ela seja mais democrática, com que não sejam só os grandes partidos que tenham acesso às maiores fatias, porque senão não muda nada, né? Só aqueles que já têm uma hegemonia na política brasileira tal, vão continuar com grandes recursos e aqueles pequenos, os partidos novos, não terão chance, possibilidade ou visibilidade nenhuma. Não podemos tirar da saúde, educação e outras áreas muito importantes para investir em fundo eleitoral. Mas sim, o financiamento público ele deve continuar. E aliás, o financiamento de campanhas para que ele seja justo, transparente e igualitário deve ser 100% público. A política tem que dar voz e vez para todos. E o setor privado ou aqueles que detêm a grande riqueza não querem que eu e você participe dessa disputa. Então vamos lá, galera. Fundo eleitoral é importantíssimo para a manutenção da democracia na política e da igualdade de disputas. Agora, a forma como vai ser destinado esses recursos, como eles serão alocados, isso sim é discutível e a gente tem que fazer essa discussão também. Agora, para que as campanhas políticas elas sejam transparentes e justas, a única forma é com o fundo eleitoral. Deus abençoe a todos. Todo poder ao povo.